que é física quântica e o que é mecânica quântica? Eu sei que você já ouviu alguns desses dois nomes por aí, em algum lugar, e você não sabe o que é e ficou se perguntando o que será que é essa doideira. E hoje eu vou me propor aqui a explicar isso da forma mais simples e mais prática para que qualquer um consiga entender. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que os caras que descobriram a física quântica, os caras que estudaram a física quântica depois que ela foi descoberta, e os caras que estudam a física quântica, hoje em dia, todos esses cientistas, eles declaram que a física quântica é uma das coisas mais loucas, mais difíceis de se compreender, e quanto mais você compreende, mais você percebe que tem mais coisas para compreender. Então, um dos próprios precursores, o Werner Heisenberg, disse que a física quântica era algo insano, que era algo de difícil compreensão, que precisava de muita capacidade cognitiva para compreender a complexidade da física quântica. O Albert Einstein, que também começou a trabalhar no início, depois ele desistiu, e o Oppenheimer, que trabalhou e, usando a física quântica, conseguiu construir a mega arma de destruição em massa que nós sabemos hoje que é a bomba atômica, né, ou bomba nuclear. Então você vê que os cientistas que mais estudaram isso dizem que isso é uma loucura, uma doideira de difícil entendimento, mas eu me proponho a tentar explicar de forma mais simples, como eu sempre faço aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, como você deve saber, à nossa volta existem várias coisas microscópicas chamadas partículas. Partículas, átomos, fótons. Então são coisas minúsculas, microscópicas. Nesse ambiente, por exemplo, existem partículas, átomos, quarks. Dentro de mim existe tudo isso. Aí onde você está, no ambiente onde você está, tem tudo isso dentro de você, no espaço, em qualquer lugar, em qualquer planeta do universo. Então, elas são coisas subatômicas, são coisas minúsculas, microscópicas. Um quark é a menor coisa que pode ser medida, né? Então, assim, os fótons, as partículas, elas estão por toda parte, elas estão nesse quark agora, estão aí com você, como eu disse. Então, a mecânica quântica é estudar essas coisas microscópicas, microatômicas. Mas por que, Matheus? Por que isso é importante? Bom, para você entender melhor, você acha que você vai entender melhor se você já tiver visto um desses dois filmes, ou Oppenheimer, ou O Homem-Formiga. Se você já assistiu algum desses dois filmes, você vai entender basicamente o que eu estou falando. Então, a mecânica quântica é o estudo das partículas, como elas se movem, como elas funcionam, como elas reagem. Uma grande dúvida da física quântica é como as moléculas funcionam, como elas agem, como elas se combinam, como elas se movem. Há a discussão dos que dizem que elas são pré-determinadas, ou seja, elas fazem o mesmo movimento para sempre, e se mudarem, elas vão mudar para ficar um tempo, e aquele tempo ali é pré-determinado, depois vão voltar ou vão para outro ciclo. Então, há quem acredite que todos os movimentos são calculados certinho, então dá para você prever o que aconteceu antes com elas, e dá para você ter a visão do que vai acontecer depois. Então, há os que dizem que essas partículas, moléculas, elas se movem da mesma forma, de uma forma bem grosseiramente aqui robótica, que elas não têm uma modificação, não são aleatórias, elas funcionam, por exemplo, uma para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e vão repetir isso para sempre. Já os outros cientistas, eles acreditam que é aleatório, não dá para você prever. Elas se movem para qualquer lado e é impossível, é um jogo de probabilidades, é uma mega sena, você não tem como saber exatamente onde vão estar aquelas partículas, aquelas moléculas. Mas, Matheus, por que isso é importante? Por que eu preciso saber onde está uma partícula, onde está uma molécula, onde ela esteve e onde ela vai estar? Por que os caras estão estudando isso? Cara, porque muitas invenções dependem disso. Muitas invenções mesmo, muitas invenções que você usa isso. E como você tem o filme Oppenheimer, eu tenho que falar. Bom, a maior prova disso é que a descoberta do movimento dessas partículas, como elas interagem, como elas funcionam, dá para você pegar a matemática, as equações delas e conseguir causar uma arma de destruição em massa. Uma catástrofe nuclear, que foi a bomba atômica, que conseguiu matar muitas pessoas e foi uma arma muito potente. Hoje tem armas muito mais potentes, mas a bomba atômica na época foi algo que abalou o mundo, literalmente e figuradamente. Então eles descobriram como essas moléculas funcionam. Por exemplo, existe uma pedra chamada urânio, uma pedra. E eles descobriram, né, estudando sobre essa pedra, que ela tem um átomo, são vários átomos, tudo no universo, nós, como eu falei, tudo tem átomo, mas os átomos desse urânio especificamente
Se você parti-lo ao meio, se você bombardear ele com nêutron, é basicamente você pegar uma bola de futebol e dar um tiro nela. Ela vai para vários pedaços, né? Então é basicamente isso. Você tem uma bola de futebol, você dá um tiro nela, ela vai se despedaçar para vários pedaços, né? Se despedaçar para vários lugares. É basicamente isso. Eles bombardeiam o núcleo do urânio com nêutrons. Então ele dá um disparo e o núcleo vai se dividir. Nisso que o núcleo se divide, ele vai para vários lugares ao mesmo tempo. E para vários lugares ele vai bater em outros núcleos que vão abrir outros núcleos. E aí ele vai bater em outros que vão se dividir, vão bater em outros e outros, e é uma reação em cadeia. Uma coisa pequena que aconteceu, dividiu, vai bater em outras e outras e outras e outras e outras e outras e outras, e isso vai causar a grande potência da bomba atômica, aquela bomba gigantesca, aquele poder inteiro de fogo. Então isso só aconteceu porque os cientistas estavam pesquisando esse mundo subatômico, que é um mundo minúsculo. E aí, pesquisando sobre os átomos dos elementos, eles descobriram que o átomo do urânio, se dividido, ele poderia causar uma enorme explosão. Então, foi basicamente isso. E em outras questões muito importantes também, que é necessário você estudar física quântica. Então, só para massificar aqui na sua memória, física quântica é um estudo das coisas minúsculas que existem, dos átomos, das moléculas, das partículas, como elas funcionam, como elas se movem, como elas interagem umas com as outras. Galera, eu espero estar sendo claro até aqui, porque ainda vem mais doideira por aí. Eu vou tentar deixar da forma mais simples que eu conseguir. Bom, para deixar a coisa mais doida ainda, mais doida, você sabe que nosso mundo, nosso universo, ele tem as leis da física. Eu não consigo empurrar essa parede porque eu não sou tão forte quanto os tijolos que tem nessa parede. Se eu chutar uma bola para lá, ela vai para lá e não para cá. Então, essas são as leis da física. Muitas delas foram catalogadas pelo Isaac Newton, que deu o nome a elas e tal, e as catalogou. Isaac Newton, são as leis newtonianas. Só que, ou seja, elas funcionam no universo inteiro. Né? O universo inteiro tem essas leis que funcionam da mesma forma. Só que no universo subatômico, ou seja, no micro, nas partículas, nas moléculas, nos nêutrons, os cientistas vão dizer que a física funciona de uma forma diferente. Cara, tem noção do quão isso é loucura? Quão isso é assustador? Então, basicamente, você não tem como prever o que vai acontecer. Como eu falei, você pode empurrar essa parede aqui e a parede cair. Mesmo eu não tendo força suficiente para poder derrubar uma parede de concreto e tijolo, pode acontecer no mundo subatômico. Ou, por exemplo, chutar uma bola para lá e a bola ir para cá, ou para o lado, ou para o outro. Então, eles dizem que não tem como você prever o que vai acontecer no mundo subatômico. Mas que tem como você estudar bastante ali, vamos dizer, fazer um algoritmo ali, estudar a tendência do que está acontecendo para poder, pelo menos, chegar perto do que pode acontecer, mas que não tem como prever absolutamente, ter certeza. Esse é um debate muito grande entre os físicos e é basicamente isso. O mundo, a mecânica quântica é o estudo de coisas microscópicas e que essas coisas microscópicas, esse mundo microscópico das partículas, o movimento das coisas que são microscópicas, elas funcionam de forma diferente e a física lá é aplicada de forma diferente e eles tentam entender essa física, essas novas leis da física, como se fosse um outro universo com outras leis diferentes, com outras funcionalidades diferentes, que funcionasse de uma forma completamente diferente e que eles estão tentando entender. É como se fosse um outro mundo, no mundo que nós estamos, só que são um mundo microscópico que nós não conseguimos enxergar. Essa é a mecânica quântica. Cara, e ainda tem mais loucura ainda, que é a sobreposição quântica. Que é o seguinte, olha a loucura. Se você acha que o que eu falei até agora já é loucura, existe a sobreposição quântica, que vai dizer que, basicamente, uma partícula, ou qualquer coisa que esteja no mundo quântico, ela pode estar num lugar e estar no outro lugar, sendo que elas são a mesma coisa. Elas são a mesma coisa, mas elas podem estar em dois lugares diferentes. Aqui fora, é impossível você estar no seu quarto e você estar na sua faculdade ou no seu trabalho. É impossível, ou na rua. Você tem que estar em um lugar só. Na física quântica, eu já ia falar aqui, pode ser que você tenha um irmão gêmeo, né? Mas eu vi que não ia ter graça desistir da piada. Então você imagina que na física quântica a mesma coisa pode estar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Cara, isso é muita pirar na batatinha, cara. Outra coisa, galera, que também é estudado na física quântica é o emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico, que significa que existem algumas coisas, algumas moléculas. Imagina qualquer coisa que tenha no mundo quântico. Então é o seguinte, vamos imaginar que eu estou aqui no meu quarto e eu faço esse movimento. Você imagina uma pessoa na China que, no mesmo momento que eu faço esse movimento,
a pessoa na China faz esse movimento. No mesmo segundo, sem delay. No mesmo momento que eu faço isso, a pessoa faz isso. Eu faço isso, a pessoa faz isso. Eu viro pra cá, a pessoa vira pra cá. Eu viro pra cá, a pessoa vira pra cá. Só que a pessoa tá na China, do outro lado do mundo. E ela faz exatamente o que eu faço. Tá muito longe, mas faz exatamente as mesmas coisas que eu faço. Isso é o que os cientistas chamam de emaranhamento quântico. Eles perceberam basicamente que coisas muito distantes faziam o mesmo movimento ao mesmo tempo e funcionavam da mesma forma e eles nem tinham ligação nenhuma. E eles faziam, repetiam o mesmo movimento no mesmo momento e não tinha delay, não era assim, um virava e o outro virava, era os dois virando ao mesmo tempo. Então assim, é um emaranhamento quântico e esse é a física quântica, meu amigo. Desculpa se eu não consegui fazer da forma mais fácil possível, mas você imagina que o resumo é que é o estudo das coisas microscópicas e como elas se comportam lá e como funcionam as regras da física lá dentro, né? Porque as regras da física aqui fora nós já entendemos. Agora, como é que funcionam as regras da física lá dentro? E tem muitos segredos que ainda estão para ser descobertos. Então, é um mundo dentro do nosso mundo. É um mundo dentro do nosso mundo, que é o nosso corpo, que é dentro do planeta e é o estudo das coisas microscópicas e como elas funcionam. Essa é a mecânica quântica, que é a física quântica. Mateus, quais as diferenças de mecânica quântica para física quântica? A mecânica quântica é o estudo de como essas partículas minúsculas funcionam, como elas se movem, como elas interagem. E a física quântica já é um guarda-chuva, ela é mais abrangente, ela vai estudar mais questões quânticas do que isso. Mas, em geral, é isso, galera. Espero que tenha ficado fácil. Por favor, galera, não me deem hate. Se tiverem alguma dúvida, comenta aí. Eu vou responder qualquer coisa, alguma dúvida específica. Às vezes, se for só uma dúvida que não está completando, e aí eu vou lá, você pergunta e eu respondo ali para poder só completar e você tem aquele lampejo de ideia aí. Mas é isso, galera. Espero ter ajudado a todos. Não queria que o vídeo ficasse tão longo, mas enfim. Eu sou o Matheus, esse é o canal Despertando Conhecimento. E eu sou muito grato pela sua atenção. E fui!